Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Seja bem-vindo, a casa é sua. Estamos começando mais um programa Coração Jovem aqui pela Rede Século XXI. É uma alegria podermos partilhar da palavra de Deus, do conhecimento, do crescimento na fé que nós somos chamados a ter. Coração Jovem é o conselho do Papa Francisco para a juventude, que ele proclamou isso, ele deu esse conselho num primeiro momento de encontro com a juventude, logo no início do seu pontificado, no primeiro Jornada Mundial da Juventude, que na verdade ela acontece, aquele encontro grande em outras ocasiões, mas todo Domingo de Ramos é considerado Jornada Mundial da Juventude, e o Domingo de Ramos, então, ele falou, poucos dias de pontificado, tenham um coração jovem sempre. Jovens, vocês são chamados a ter um coração jovem sempre, porque com Cristo o coração não envelhece nunca. E aí, unido a isso, ele dizia, não importa a idade, né? 60, 70, 80 anos, podemos manter um coração jovem, porque com Cristo ele não envelhece. Então, que Deus te dê, Deus nos dê um coração jovem sempre. E para que isso possa acontecer, nós falamos com o coração jovem por excelência, que é o coração de Jesus. Vamos rezar. Nós queremos iniciar este momento nos colocando nas mãos do Senhor. Jesus, Tu que és Senhor de todas as coisas, eu quero Te agradecer primeiramente por estarmos aqui na Tua presença, pelos meus irmãos que me ajudam a viver esse momento, por todos aqueles que estão envolvidos para que esse projeto aconteça. Eu coloco nas Tuas mãos a nossa vida e agradeço pelo Teu amor infinito, misericordioso. Coloco nas Tuas mãos a vida de cada família, de cada pessoa que está nos assistindo, que está intercedendo, que está participando, por cada um que está fazendo esse momento acontecer no seu trabalho, no dia a dia e trabalhando aqui para que a Rede Século XXI possa acontecer. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, o Padre Eduardo, a Irmã Luísa, todos aqueles que iniciaram essa obra e que fazem essa obra acontecer. Peço a graça de um coração mais semelhante ao Teu. E para que isso possa acontecer, nós queremos rezar como o Senhor nos ensinou, chamando o nosso Deus de Pai, nos colocando nos Seus braços como filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queremos, Jesus, também colocar no coração de Nossa Senhora as nossas intenções, a nossa vida, o tema que vamos refletir, pedindo que Maria, nossa Mãe, Tua Mãe Santíssima, possa nos ajudar a amá-lo melhor, a nos amar melhor, a reconhecer quem somos, a crescer na graça e no conhecimento como ela Te viu crescer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e dai-nos sempre um coração jovem.
E é assim que nós começamos esse nosso momento, falando com Jesus e pedindo que Ele abençoe sua vida, abençoe você. E hoje nosso programa tem uma intenção. Falar sobre culpa e sobre responsabilidade, sobre sentimento de culpa e sobre uma responsabilização saudável. Não fui eu, é o que a gente diz quando a gente se sente atacado ou atingido por alguma coisa, ou culpam a gente de alguma coisa. Não fui eu que fiz. Desde criança a gente diz isso, né? O irmãozinho fala, não, foi ele, mamãe, foi ela. E a gente vai se defendendo. Claro que uma parte é o que é real, mas até que ponto é assim mesmo? Como lidar quando a gente foge das nossas responsabilidades ou quando a gente assume uma responsabilidade que não é nossa? Culpa, responsabilidade, sobre isso que nós vamos falar. E para que nós possamos viver esse momento, mais uma vez estão aqui com os nossos amigos e irmãos de fé de caminhada. Débora Glauci, seja bem-vinda, Deus abençoe. Ronaldo Gomes, seja bem-vindo, Deus abençoe. Doutora Ana Carolina, mais uma vez, Deus abençoe. Amém, Padre Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Padre. Deus abençoe a todos. Estamos aqui para refletir isso. Nós queremos essa graça de crescer no conhecimento de quem nós somos, de crescer no conhecimento e na espiritualidade. Por isso nós começamos com essa pergunta. Na internet, no nosso Face, lembrando que você pode participar conosco. Nosso Facebook, facebook.com/Coração Jovem TV, facebook.com/Coração Jovem TV. Sempre nós vamos colocar ali uma pergunta, algo que nos ajude a preparar o nosso programa, nos ajude a refletir, porque é feito com a sua participação, tá? Então eu agradeço de coração você que está curtindo a nossa página. Lembra? Entra lá, curte a nossa página, vai nos acompanhar, sempre a gente vai estar enviando para você o material, sempre vamos estar publicando coisas aí boas e novas na nossa página de conhecimento de fé. Mas a nossa pergunta foi feita assim, dentro do tema do programa não tenho culpa se sou assim. Essa frase está correta? Foi o que perguntamos. Uma das respostas de Valéria Sofiati, Deus abençoe você, diz assim: pelos meus estudos as pessoas se tornam assim por causa do meio, da cultura que estão inseridos. As oportunidades não são iguais a todos. Sou assim porque estou inserida na cultura da minha família, da família que me criou. Algumas pessoas ficam diferentes da cultura em que estão inseridas. Para isso, acredito que em algum momento da vida se depara com essa diferença e aprendizagem, seja ela boa ou ruim, aconteceu. Tem cara de quem entende um pouquinho, né, de psicologia, de conhecimento humano. Isso é muito bom, muito obrigado, viu? Também a Denise Dias Nós, que Deus abençoe você, um abração. Somos responsáveis por tudo o que fazemos. Daí a importância de buscar no caminho da fé a orientação para agirmos com retidão e não termos motivo para nos arrependermos do que fazemos, pois sempre seremos responsáveis, sim, por nossos atos. Então, as duas dizendo mais ou menos assim, não tenho culpa se sou assim. É claro que o meio nos ajuda, nos influencia, mas estão dizendo que não é bem correta essa frase. É correta ou não é correta? Tenho culpa se sou assim? Culpa ou responsabilidade? Como lidar com tudo isso? Dona Ana Carolina, com você. Nossa Senhora, quanta coisa, né? Muita coisa junta, né? Jesus misericórdia. Bastante, sim. Mas eu acho assim, né? Que a gente precisa delinear um pouco o que vem a ser a culpa, o que vem a ser a responsabilização. Não é verdade? Isso. Porque quando a gente pensa em culpa, a grosso modo, é quando a gente se responsabiliza de uma forma inadequada, de uma forma superdimensionada, certo? Sim. É verdade que somos responsáveis por aquilo que fazemos, somos, de fato sim, somos, sim. Mas daí essa coisa da atribuição de culpa, aí é algo que costuma ser não tão saudável, não, né? Como lidar com tudo isso, né? Essa sensação assim de... Olha, eu não tenho culpa se sou assim. Realmente, não dá para dizer dessa forma, né? Às vezes a gente joga, eu sou assim, também a gente culpa alguém. Eu sou assim porque fulano fez isso. Eu sou assim porque cicrano fez isso comigo. Não tem esse risco também, padre? Eu acho que a culpa, ela tem que ser analisada em relação a nós, a um sentimento de culpa e a culpa que eu jogo nos outros, né? Os dois lados da situação são muito importantes.
Jogar a culpa no outro, eu estou tirando totalmente a culpa de mim. Eu não irracional. Me responsabilizo. Pegar tudo para mim também não é uma forma, talvez, racional de agir em algumas situações. Volta tudo naquilo que a gente sempre diz, que precisa verificar, avaliar, refletir sobre aquilo que a gente está, sobre como a gente está agindo, sobre como a situação aconteceu, para poder assumir. Porque também tem isso. Você não foge da sua... Né? Tem até uma frase, não foge da sua responsabilidade, assuma o que você fez. Então, isso até pode ser meio agressivo, mas é verdade, a gente precisa sim ser responsável por nossos atos. Aí vem a diferença entre culpa e responsabilidade, né? Existem os sentimentos que nós chamamos de negativos saudáveis. Por exemplo, a irritação, o medo, a responsabilidade. Então, assim, quais são os sentimentos negativos não saudáveis? A raiva intensa. É bom que eu transforme a raiva na irritação. Aquele sentimento de pavor, de desespero. O medo é saudável em algumas situações. A culpa exagerada e irracional, vamos transformar numa responsabilidade. Então, e aí eu assumo uma responsabilidade adequada. Responsabilidade é adequada, a culpa que não. Seria até proporcional, que a gente poderia dizer. É como se com a culpa a gente tem um conteúdo de controle, né? Uma falsa noção de controle. Sim. Acho que isso pode ajudar muito para a gente diferenciar, né? Um componente a mais. Então, eu não só me responsabilizo, mas acho que posso controlar as coisas ou as variáveis aí do tal comportamento em questão. Aí, geralmente, acaba vindo a culpa, né? Ser responsável é necessário. É uma questão, assim, de civilidade até. Exatamente. Não é mesmo? Agora, daí eu ser culpado por tudo, aí implica numa regra. Claro, existem regras sociais, e aí vem o pessoal do direito e coloca, né? Culpado ou não culpado por tal crime. Sim, esse é um civil. aspecto, né? E aí, por quê? Porque existe uma regra que rege, serve para regir condutas básicas da civilidade. Quem feriu aquilo vai ser ou não... Vai ter uma consequência. Vai ter consequências. Esse é um aspecto, né? Mas o aspecto do dia a dia, que tem a ver como, não tenho culpa se sou assim, né? Que é mais do ser humano e aquilo que o rodeia de uma maneira mais intimista, aí a gente precisa, de fato, diferenciar, né? A culpa, ela tem uma medida. Né? Quando ela entra numa questão só por controle, aí ela de verdade não é saudável, aí de verdade ela pode levar o ser humano a adoecer. E não é pouco comum isso acontecer. É muito comum. Eu acho que a gente, padre, que lida muito com essa questão, por exemplo, das pessoas que vêm aos confessionários, né? Que, claro, em todos os aspectos também o conteúdo, a busca do psicólogo, às vezes, se carrega um trauma, uma marca por uma culpa muito grande, um sentimento muito grande, uma autocondenação, até pessoas que chegam aos extremos, né, de se mutilar, de se punir mesmo por causa disso. E nos confessionários a gente vê muito isso. Mas existe essa diferença. Claro, eu acho que nem a palavra culpa, na verdade, não é que ela é errada. O errado é aquele sentimento pesado de culpa. Eu tenho culpa em algumas coisas? Tenho uma responsabilidade, pode até chamar de culpa, mas aquele sentimento pesado que é ruim. E às vezes as pessoas sofrem com isso, né? A gente percebe isso nos atendimentos. A culpa não saudável, que é a parte da espiritualidade. Né? Aquele remorso, aquela coisa ruim, ela nos trava na situação. Parece que o mundo parou naquilo, né? Aí nós vemos bem a diferença. Eu gosto de usar essa passagem para falar de culpa, saudável, não saudável, culpa, responsabilidade. Pedro e Judas. Os dois traíram Jesus, os dois erraram. Agora, exatamente. Pedro se deu uma nova chance, confiou na misericórdia, olhou para frente. Judas, ele parou no erro, ele se condenou, se enforcou. Então é bem essa diferença, né? Nossa, falando em passagem bíblica, nós vamos agora acompanhar o VT de um pequeno trechinho de um texto bíblico que vai nos iluminar para ajudar na nossa conversa aqui. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, rezava assim no seu íntimo: Oh, meu Deus, eu te agradeço por não ser igual aos outros homens, que são ladrões,
desonestos e adúlteros. E nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou meu dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Quem se eleva será humilhado, quem se humilha será exaltado. É muito bonita essa passagem para falar disso, né? Para nos ajudar a refletir nesse sentido. Nós vemos o publicano com uma postura extremamente superior, se julgando acima de tudo e de todos. A gente já falou sobre isso aqui, se julgar mais, né? E o fariseu tomando essa atitude, perdão, e o publicano tomando a atitude de pedir a misericórdia, de acreditar na misericórdia, de confiar na misericórdia de Deus e dizer: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. A gente precisa entender também que não significa, de forma alguma, nós queremos em nenhum momento dizer aqui que você não pode assumir seus erros. Pelo contrário, é preciso assumir. Quando a gente vai num confessionário, a gente vai para isso, para assumir as falhas. A gente precisa reconhecer nossos erros. Não tem como ser feliz se não fizermos isso. Isso não significa ser menos que ninguém. Significa reconhecer que nós temos falhas, somos seres humanos. Mas aí assumir a responsabilidade, confiando na misericórdia de Deus, assumir a nossa culpa, confiando na misericórdia de Deus, nos dá vitória. São Paulo falou: feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor, nos dá vitória. Mas assumir a nossa culpa, apenas olhando para a culpa e alimentando e lamentando o que fizemos, nos destrói. Ao mesmo tempo, não assumir culpa sobre nada, responsabilidade sobre nada, também nos destrói. Porque nos faz ter uma visão inadequada, errada, falsa da realidade, né? Como é importante quando a gente vê como a pessoa sai. Eu aproveito, porque a gente tem que falar, né, da questão do confessionário, ou de uma pessoa quando ela reconhece o erro dela, como é bonito ver a transformação que acontece em quem reconhece seu erro, né? Quando reconhece o erro e mergulha na misericórdia. Tem uma visão, uma visão de esperança. É diferente daquele penitente que vai confessar e todas as vezes confessa o mesmo pecado que aconteceu há 20 anos atrás. Ele não experimentou a misericórdia, ele está se culpando. Talvez isso é muito difícil. A pessoa até acredita no perdão de Deus de certa forma, mas ela não se perdoou e de certa forma não acreditou nem em Deus. Não sei se ela compreendeu que Deus é misericordioso. Ela talvez não tenha compreendido o que é o perdão. Isso, na verdade, acho que pode acontecer também até independente de uma pessoa de contexto de fé. Não acontece também da pessoa, todo mundo perdoou ela do que ela fez, mas ela mesma. Exato. Entra na questão do controle que eu estava falando, né, padre? Sim. Porque assumir um erro, você pode usar a palavra culpa assim, né? Ela é extremamente bem empregada, assim como um crime, assim como um pecado. Sim. Né? Eu assumo um erro, então desta situação eu fui culpada, eu errei, né? Eu assumi tal erro, me responsabilizei por ele, finito, né? Agora, quando eu entro num processo danoso da culpa, aí geralmente eu quero controlar algo ou alguém, ou quando eu não entro em absoluto, né, que a gente vê, né, os sociopatas, por exemplo, eles não se sensibilizam com a culpa, porque a regra é a regra deles. Interessante isso, porque daí é uma enfermidade mesmo, vamos dizer, uma patologia, né, como isso, dizer, exatamente, que não então, consegue. Ele não entra em contato com a culpa, com o sentimento de culpa, de maneira alguma, muito pelo contrário, ele vivencia ele age daquela maneira e ele acredita que daquela maneira ele está sendo adequado, porque ele não enxerga
ele não se adequa àquelas regras, mesmo que regras sociais. Não consegue, é como uma deficiência, vamos dizer assim, psíquica, sim, ou seria? Sim, sim. Até na linguagem do estudo do sacramento, da penitência, ou também da moral da igreja, a gente diz de consciência errônea, né? A gente usa esse termo, né? Não sei como seria na psicologia, mas é um pouco isso, consciência errônea. Existem algumas pessoas que não têm consciência, mas existem algumas pessoas que têm uma profunda convicção, mas está errada. Às vezes por até uma enfermidade, uma patologia, mas às vezes uma enfermidade da alma que ela não consegue enxergar, né? Jesus ainda não tirou aquela venda dos olhos, a pessoa ainda não se permitiu, né? Mas o sociopata, ele vai enxergar, sabe que é errado, mas não se sente mal por isso. Nem se sente mal. Não. Até pode ter a consciência do erro. Sabe que está infringindo as regras, mas não sente. Não. E até porque em alguns casos ele chega a criar uma nova regra, né? Quando a gente vai para alguns sociopatas que cometem crimes bárbaros, eles acreditam de verdade Sim. que o correto é aquilo que eles estão defendendo. É aquele tipo de comportamento, de atitude. Mas aí, lembrando que são pessoas, eles de fato não experimentam culpa, mas porque eles têm uma outra verdade. Eles colocam aquilo como uma nova regra, uma nova verdade, e aí, a partir disso, tem uma outra conduta. Até é interessante quando a gente fala desse assunto, antes da gente ir para o próximo bloco, para um pequeno intervalo, quero lembrar você, tudo que a gente partilha aqui, a nossa intenção, nós não podemos, ninguém está dando diagnóstico, ou olha, é assim, é assado, porque isso, se você de repente perceber, fulano é assim, calma, né? Avalia primeiro. Se você realmente acha que alguém tem alguma deficiência nesse sentido, uma psicopatologia, né, que se diz, eu estou aprendendo, gente. Se você percebe que existe algo, procure informação, procure ajuda, converse com alguém, procure uma informação profissional mesmo que possa te ajudar a achar uma direção. Talvez realmente só uma dica que pode te ajudar a levar, a ajudar alguém aí do seu convívio, tá certo? Mas ninguém está dando aqui diagnóstico, definição, não tem como você definir. Cada caso é um caso, precisa ser acompanhado, até mesmo da espiritualidade, depende da situação. Fulano é assim, calma, vamos conversar, procura um padre, procura um psicólogo, procura um profissional daquela área que possa ajudar você, alguém vocacionado naquela direção para que te ajude. Nós vamos por um rápido intervalo, a gente volta já já. Coração Jovem está no ar com você. Vitória é o que vem depois.